Bom dia. Saúdo a senadora Ana Amélia, agradecendo o convite em nome da associação para participar novamente de um debate nessa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Cumprimento a mesa e aos senadores presentes, na pessoa do senador Lazier e da senadora Ana Amélia, que nos convidaram para participar deste debate. Como representante não só da indústria de alimentos nesta casa, com relação a esse tema, mas também como representante das ciências jurídicas, devo dizer que estamos honrados e, mais uma vez, felizes por poder trazer à tona um debate tão importante de um princípio fundamental da Constituição, que é o direito à alimentação. Digo isso ratificando a participação que tivemos em Alegrete para discutir cesta básica a convite da senadora Ana Amélia, com o mesmo mote de justiça social. Dizer também que já aceitamos o convite do Dr. José Graziano, da FAO, para esta luta contra o desperdício de alimentos. Ele esteve em evento na BIA no ano passado e lá já a indústria firmou esse compromisso. Vou seguir na apresentação da forma mais rápida possível. A BIA, que é a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, é a principal representação da indústria de alimentos no país, com mais de 50 anos de existência e congrega ali 70% do faturamento da indústria de alimentos no Brasil. Sempre ressaltamos os dados econômicos da indústria de alimentos em 2015, que mesmo em crise nós sabemos que é protagonista na economia do país, mas vou passar rapidamente, destacando apenas, além dos dados de exportação, em razão de sermos grandes produtores, o Brasil ser um grande produtor, um dado de emprego em que esta indústria é a maior empregadora da indústria de transformação, com 1,6 milhões de empregos diretos. Já começando o debate, num primeiro slide, tentamos aqui condensar as propostas que estão apensadas, os projetos de autoria dos senadores Ataídes Oliveira, Maria do Carmo Alves e Jorge Viana, destacando as principais medidas que cada um deles visa, sendo que o PLS 672, ele contempla a instituição de a disciplina de um contrato de doação com organizações sociais ou empresas de produção de ração animal, visando aí que os alimentos e os insumos que não estejam mais em condições de comercialização, mas ainda sejam seguros, possam ser reaproveitados. Já o PLS 675 confere ao poder público algumas tarefas importantíssimas, estabelece alguns princípios para que alcancemos aí uma política nacional de combate ao desperdício do meio ambiente. O PLS 738, ele tem um foco mais no descarte voluntário de alimentos. Então, aí a gente não está falando da questão de perda e descarte. Até no parecer da consultoria do Senado está bem explicado, mas aqui o foco do 738 acaba sendo nesse descarte voluntário, prevendo, então, 2 prazos de validade, um para venda e um para consumo seguro. E de modo que, numa visão geral, conjunta dos três, nos parece que eles se complementam. Talvez possamos discutir melhor aí para complementar um enfoque também na produção agrícola, durante a produção e também questões de logística. É muito importante as questões de logística, já que na distribuição e no transporte, especialmente de cereais, por exemplo, existe uma perda significativa. Feito esse panorama das três proposições, vamos falar um pouco mais, nos focar na questão do prazo, do duplo prazo de validade que está previsto no PLS 738, de autoria do senador Jorge Viana. Hoje, o produtor, ele não, assim como o comerciante também, acabou de falar aqui o Alexandre Rezende, ele não só carece de uma proteção para a doação dos alimentos já processados ou os entregues ao comércio, como também a legislação que hoje existe, ela é extremamente rigorosa. Então, nós aí mencionamos alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 18 e o artigo 31,
E o artigo 18, ele, no seu parágrafo 6º, determina que são impróprios para o uso e consumo os produtos cujo prazo de validade já estejam vencidos. O 31, ele fala do dever de informar, que dentre todas as características do produto, você também, quando fornece um produto, tem que dar o prazo de validade, mas o que mais nos afeta é o artigo 18, parágrafo 6º, na medida em que já estabelece a premissa de que são impróprios quando o prazo de validade está vencido. Aí se gera uma responsabilidade civil, caso haja algum dano, aquele que forneceu esse produto, ele terá que reparar, mas pior do que isso ainda, também uma responsabilidade penal, que é o artigo 7º, inciso 9º da Lei 8.137 de 90, que disciplina os crimes contra a relação de consumo. O prazo de validade, dentro do contexto do direito do consumidor, ele sempre tem como mote a qualidade e a segurança. Mas a regra consumerista nos exige que esse prazo de validade ele seja claro e preciso. Vou falar agora em seguida como o prazo de validade também tem outras disciplinas que estão direcionadas à produção de alimentos. Vamos mencionar aí a Anvisa, que daqui a pouco vai poder explicar melhor. Nós já temos uma legislação de rotulagem, que é a RDC 259 de 2002. A RDC está em revisão do Mercosul. Ela já é uma internalização de uma legislação do Mercosul, que é a GMC Resolução 26 de 2003, continua em debate, assim como a instrução normativa do Ministério da Agricultura, que se destina aos produtos de origem animal, também é um regulamento técnico de rotulagem de alimentos embalados, é um espelho da legislação do Mercosul, então a gente acaba tendo que respeitar os pactos que nós temos. E a discussão da rotulagem, inclusive com prazo de validade, ela está ocorrendo no Códex, mas, por enquanto, nós temos uma disciplina que é STAN 1 de 95. O Códex é a Comissão Alimentários que executa um programa conjunto junto com a FAO de normas alimentares com o objetivo de proteger a saúde dos consumidores e garantir práticas equitativas de comércio. Já adentrando no texto do nosso regulamento técnico, copiamos aqui o texto do regulamento técnico da Anvisa, apesar que o regulamento do Ministério da Agricultura ele é muito próximo. Eles aí disciplinam, os regulamentos hoje em vigor, uma informação de uma data de durabilidade mínima. Essa data é aquela em que o fornecedor vai poder garantir a qualidade e a segurança do produto. Após essa data, como nós vimos, nosso direito do consumidor determina que esse produto não é mais apto, não é mais seguro. Então, o prazo de validade tem aí as expressões que você pode usar no rótulo. Sempre que falamos em disciplina de rótulo, o órgão regulador é fundamental. Fica difícil nós discutirmos e inserirmos questões de rotulagem em legislação. Existe um órgão regulador que debate isso internacionalmente, debate isso de forma exaustiva com os produtores, com os consumidores, envolve também a sociedade e traz as regras mínimas que se deve obedecer. Quando se fala em prazo de validade dessa declaração, há ainda uma disposição especial com relação aos alimentos que requer condições especiais de armazenamento e conservação. Então, é aquele famoso em casa, depois de aberto, consumir preferencialmente até. Então, o nosso regulamento técnico de embalagens de alimentos já traz essa disciplina. Sempre visando como é que a gente vai chegar na durabilidade que garanta uma qualidade e uma segurança para esses alimentos. Existem o que todo produtor tem que fazer com relação ao alimento, são os testes de vida de prateleira. A finalidade, onde se quer chegar com esse teste de vida de prateleira, nessa análise laboratorial, é apurar em que condições, em que velocidade esse alimento vai se deteriorar. É uma forma de garantir que ao mercado as plenas condições de consumo do produto. E no que ela consiste? Ela consiste num conjunto, numa combinação de fatores. Eles não são feitos isoladamente nessa análise laboratorial. São estudos técnicos, biológicos, químicos, microbiológicos, existem padrões estabelecidos pela Anvisa, avaliação das características sensoriais também, o aspecto, o aroma, o sabor, a avaliação das características da embalagem,
E podemos citar algumas variáveis, como nesta análise aquele cientista tem que levar em conta em qual cidade vai ser comercializado aquele produto, se é no norte, se é no sul do país, se vai ser em época de inverno, época de verão, que condição ele vai ser armazenado, se é refrigeração ou não, como ele vai ser conservado. Essa combinação toda de fatores, ela é o que vai garantir aí a durabilidade com qualidade e segurança para o produto. Por isso que quando a gente fala em duplo prazo de validade, um prazo de venda e um prazo de consumo, em razão dessa complexidade da verificação da durabilidade, podemos levantar algumas questões que devem ser debatidas e avaliadas. A integridade do produto ela é garantida, de acordo com o nosso regulamento técnico e com a legislação do consumidor, pela data de validade. Quando você faz isso em laboratório, a ciência não consegue ser exata para fixar neste dia você não vai mais consumir. Vou correr. Não é possível precisar, então, essa data, e também há uma dificuldade de saber quem é que iria definir o que seria um prazo de validade de consumo seguro. Por um outro lado, o planejamento inadequado do consumidor, que muitos falamos aqui, o senador inclusive mencionou que na dispensa dele ele vai lá e coloca em ordem por prazo de validade, uma segunda data de validade não necessariamente vai inibir esse descarte voluntário, porque vai ser uma segunda chance de você novamente ser displicente com o consumo. E a gente não é só displicente, todos temos que assumir, com consumo de alimentos, mas também com consumo de outros produtos. Por isso que é muito importante a menção aqui do Ministério do Meio Ambiente no debate que ele tem de produção e consumo sustentável. Para finalizar, a gente buscou dados para saber o quanto da produção animal e agrícola chega no processamento, e ela é 58%. Durante o processamento, dentro da fábrica, a perda ela é irrisória, porque eu vou citar alguns exemplos já, de que isso vira até uma questão econômica dentro do processamento. E quando chega no supermercado, os dados que nós temos é que o desperdício, em razão do prazo de validade ter vencido, é de 2%. Nosso último e o mais importante apontamento é com relação ao combate ao desperdício, que nós, assim como nós estruturamos aí sistemas de logística reversa para os resíduos, que hoje eu sei aonde eu vou levar o óleo que eu fiz a fritura em casa, o consumidor também precisava saber o que ele vai fazer com aquele alimento que está vencido, né? Criar uma logística. Mas só para mencionar, hoje as indústrias de alimentos, elas já, quando tem um produto com prazo de validade a vencer, elas já providenciam as distribuições para as entidades assistenciais. Há uma oferta de produtos com embalagens individuais menores para conscientização do consumo, desenvolvimento de novos produtos com resíduos de insumos, e na seleção de produtos, aqueles com aspectos imperfeitos são destinados à doação dentro da própria indústria, além de ações sociais com aulas de aproveitamento, utilização, talos. Teria vários exemplos aqui para dar, mas o tempo já me foi limitado. Muito obrigada. Muito obrigada que nos debates a gente pode levantar essas questões. A representante da ABIA, Cássia Bianca Lebrão Ferreira, e eu passo agora a palavra à Ana Cristina Correia Guedes Barros, chefe do Departamento de Assistência da Administração Nacional do SESC, Serviço Social do Comércio. Bom dia, senadora, senhores senadores, demais participantes. Estou aqui representando o diretor-geral do SESC, Carlos Artestes, e vamos mostrar um pouco do trabalho do Mesa, que é uma forma da gente reforçar a importância dos bancos de alimentos nessa realidade aí duplamente perversa, o desperdício de alimentos de um lado e a insegurança alimentar, a fome de outro. Atualmente nós estamos com 88 bancos de alimentos no Brasil inteiro, movimentando aí 3,5 milhões de quilos por mês, que seriam jogados no lixo, e complementando as refeições de 1.600.000 pessoas em todos os estados do nosso país. Pode passar, por favor. O Mesa Brasil, ele é um programa nacional do SESC e combate o desperdício de alimentos. O Brasil tem essa contradição, ele é um dos maiores produtores de alimentos, mas 64% de tudo que é produzido no Brasil vai para o lixo.
e a fome está muito próxima de todos nós. Há alguns anos atrás, nós procuramos uma parceria com o Mesa Brasil para que a gente pudesse desenvolver um trabalho na parte social, para que a gente pudesse fazer uma distribuição de frutas e verduras, né, para entidades carentes, para pessoas que realmente precisassem de ajuda alimentar. Todas as padarias, no princípio, a gente tem um processo de sobra de produtos. E eu queria procurar, de uma forma, doar, fazer alguma coisa que beneficiasse alguém. Seriam os produtos ótimos, de excelência, qualidade, mas para nós não seria mais útil. E foi aí, então, quando a gente descobriu o Mesa, né? Só que, com o passar do tempo, isso passou a ser prazeroso a gente fazer, né? Então, hoje não se trata, assim dizer, uma sobra. A gente tem um prazer já de alguma forma, até fabricar um pouco além, a mais, sabendo que a gente tem o Mesa, né? Brasil, que é uma instituição seríssima, que a gente conhece, né, há tanto tempo, e fazer essa doação. Hoje eu ajudo o Mesa Brasil porque antigamente as verduras sempre iam para o lixo, né? E muitas coisas a gente via que dava para se aproveitar para alimentar alguém que sente fome. A gente tem uma associação, são 95 produtores, todos eles têm banana, mamão, maracujá, macaxeira, abóbora, né? E em grande quantidade. Entrega para o Mesa Brasil. E o Mesa Brasil faz a doação para as instituições, escola, creche, hospital. Junto ao Mesa Brasil desde 2009, esse ano é um destaque. Nós temos esse ano praticamente 1.600 entidades atendidas, 2 toneladas de alimento cedida e uma importante colaboração entre crianças e adultos sendo atendidos. Isso para nós é extremamente gratificante. O programa ele busca sempre novos parceiros, podem ser parceiros de pequeno porte, como uma pequena padaria, ou mesmo uma grande rede de supermercados ou indústrias de alimento. Diariamente, os nossos veículos saem, vão fazer a colheita, como nós chamamos a coleta lá nos doadores. Os meninos são treinados para fazer essa seleção dos alimentos e aí só entra nos nossos veículos produtos que têm condições de serem consumidos. A partir desse momento, do que eles colherem, eles telefonam para as técnicas, no caso a nutricionista, repassando o que foi colhido. A partir desse momento, a nutricionista faz a divisão para todas as instituições que já estão previstas para ser uma receptora naquele dia. Nós buscamos os alimentos no interior, nos distribuidores, nos doadores e levamos até o galpão para que seja feita a doação para as instituições lá. O alimento chega no banco de alimentos e os servidores fazem a pesagem desse alimento. Se necessário, acontece também uma seleção no caso das frutas e das verduras. Às vezes, é uma doação esporádica, por exemplo, de uma grande apreensão de pescado, o IBAMA ou a Polícia Ambiental nos liga, dizendo que tem 18 toneladas de peixe para nos entregar. Isso quebra toda a nossa rotina, mas a gente fica mais feliz quando tem essas doações extras e de uma grande quantidade. Só que o Mesa Brasil ele não termina por aí. Ele vai muito mais do que isso. Ele faz ações educativas que têm o objetivo de fortalecer mais as instituições. A gente quer que, na verdade, ao chegar lá nessa instituição, o produto seja da melhor forma possível aproveitado. Só que não vai só também com relação ao alimento. A gente quer, quem sabe, um dia essa instituição não precise mais do programa, que ela consiga andar sozinha. Então, a parte de assistência, as assistentes sociais, elas procuram desenvolver ações educativas no sentido de fortalecer essas instituições. O Mesa Brasil, ele vai muito além da nossa rotina do dia a dia. Várias vezes tivemos a oportunidade de desenvolver uma ação emergencial. O que seria uma ação emergencial dentro do Mesa Brasil? São ações
quando a população de uma determinada cidade, no caso, o estado, sofre com cheias, ventos fortes, como já aconteceu também aqui, e que as pessoas precisam de um auxílio emergencial. Então, é nesse momento que entra a parceria do Mesa Brasil com Defesa Civil, com as prefeituras dos municípios que foram atingidos. Então, junto com o Departamento Nacional do SESC, há uma articulação, uma movimentação nacional para que as empresas parceiras nacionais nos doem alimentos, nos doem produtos de higiene e limpeza, para que nesse momento a gente possa, de uma forma pequena, a gente sabe, mas que haja um resgate da dignidade dessas pessoas que tanto sofreram. Todo esse processo, ele é muito transparente, eles são orientados a preencher o nosso recibo, onde o doador assina o que está repassando para o programa. Na instituição, as coordenadoras também recebem e assinam o que está sendo entregue ali. Eu vim aqui hoje para receber as frutas. A banana, macaxeira, batata quando tem, né? O feijão, tudo isso. Hoje somos 125 famílias cadastradas. No início do nosso trabalho, nós tínhamos 60 famílias dessa, entre mendigos e catadores de lixo, mas com a qualidade de vida melhor. Por quê? Porque o alimento deles está praticamente garantido por causa das doações que a gente recebe aqui do Mesa. Mas a nossa maior alegria é em dizer que contribuímos para retirar vários e vários mendigos das calçadas, dos calçadões da nossa cidade, através desse trabalho, não só do sopão, mas da doação também que recebemos através do Mesa. Todo mundo tem direito ao banquete da vida. Então, o Mesa, ele está para contribuir e para reforçar e para alegrar cada mesa que essas instituições oferecem a cada dia para os assistidos. Pelo vídeo que deu um relato visível de como o sistema funciona no Mesa Brasil, que não deve ser diferente dos outros métodos, tal como falamos lá no Rio Grande do Sul, o primeiro banco de alimentos criado há 15 anos. Então, todos esses esforços são de chamada responsabilidade social das instituições e nós agradecemos. Eu convido agora a doutora Thalita Antony de Souza, que é gerente-geral de alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, muito citada aqui em relação a esse assunto que é fundamental numa criação de uma legislação muito clara para evitar a insegurança jurídica para os produtores e também para o consumidor. Bom dia. Gostaria de agradecer essa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em nome da senadora Ana Amélia, pelo convite feito à Anvisa para participar dessa audiência. Gostaria de saudar os demais componentes da mesa, os senhores senadores e demais participantes. Bom, obrigada. Tentarei ser breve, mas realmente é um tema muito importante, né? Então, haja vista a competência da Anvisa, né, com a questão da proteção da saúde da população e sua responsabilidade de regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos ou serviços que possam representar riscos à saúde, inclusive os alimentos. Então, nós entendemos que todas as 3 proposições que hoje estão sendo discutidas, elas certamente trarão muitos benefícios e muitos ganhos para a sociedade brasileira, né? Tanto do ponto de vista econômico e ambiental, como já foi citado, inclusive pelos senadores, quanto para contribuir para a questão da saúde da população, para a ampliação do acesso aos alimentos, reduzindo a insegurança alimentar e reduzindo a fome. Nosso compromisso aqui como agência reguladora é trazer alguns pontos
para conhecimento e para reflexão dos senhores senadores, de forma que tenhamos um texto eficiente e coerente para que possamos, de fato, atacar esse problema e reduzir o desperdício de alimentos. Mencionando aqui os dados da FAO, que já foram muito bem apresentados pelo colega da mesa, gostaríamos que fosse observado que o desperdício ele perpassa toda a cadeia produtiva de alimentos. Inclusive nos países em desenvolvimento, também como foi mostrado na apresentação do colega da FAO, os estágios finais de consumo e de oferta dos alimentos, eles representam apenas uma parcela da questão do desperdício. Então, se focássemos apenas na questão final da cadeia, reduziríamos cerca de 10% apenas do desperdício. Então, a nossa consideração é de que esse tema ele seja tratado de forma sistêmica e holística e com iniciativas que perpassem toda a cadeia produtiva de alimentos. O projeto de lei 675 ele tem uma visão maior, porque ele, inclusive, se propõe a criar essa política, e ele poderia abarcar, inclusive, as outras proposições que estão mais focadas na questão do consumo e da oferta desses produtos, se os senhores assim entenderem a pertinência. Gostaríamos de trazer algumas questões a respeito dos alimentos doados, também para fins de reflexão. A preocupação da Anvisa com esse tema é principalmente como podemos estimular essas doações, propiciar que essas doações aconteçam, sem, por outro lado, desassistir ou desproteger a população que está recebendo esses alimentos. Então, as doações, elas ainda que sejam de boa fé e não tenham simplesmente intenção de causar nenhum dolo, isso por si só não garante a inocuidade do alimento. E essa é a nossa preocupação primária. Então, gostaríamos de que fosse notado que é preciso que se tenha muito claro o que é o alimento considerado próprio para o consumo, que é a terminologia utilizada no projeto de lei 738, ou o alimento que atenda a condições plenas e seguras para o consumo. Quem vai garantir isso? A instituição que está doando, a instituição que está recebendo, porque não podemos deixar de mencionar que muitos dos receptores desses alimentos doados são crianças, são idosos, é uma população de baixa renda que muitas vezes tem uma deficiência no seu sistema imunológico, que uma carga mínima de contaminação ela pode trazer danos. Então, às vezes, estamos fazendo uma ação altruísta de doar o alimento, mas se esse alimento ele não está próprio para ser consumido, ele pode levar aquela população a óbito, ele pode levar à hospitalização dessas pessoas. Então, a primeira consideração que precisamos fazer os alimentos, sim, quando eles estão contaminados, eles podem trazer danos à saúde. Então, nossa única preocupação é que os alimentos doados eles sejam seguros e próprios para o consumo. Gostaria que fosse observada ainda a necessidade de distinguirmos as categorias de alimentos. Não podemos tratar da mesma forma os alimentos, por exemplo, não perecíveis, é diferente os critérios, a logística de você doar um saco de farinha ou uma carne e um pescado. Se a instituição doadora, um supermercado, ele for doar uma carne que está em plena condição de segurança, se essa carne ela não for bem transportada, se ela não for bem recepcionada, quando as crianças ou idosos forem consumir, isso pode trazer um dano. Então, nossa preocupação é que o alimento ele esteja cumprindo em todas essas etapas da cadeia as condições adequadas quando ele for consumido. Em relação aos alimentos, os produtos industrializados e preparados prontos para o consumo, que também é o caso, muitas vezes, dos serviços de alimentação, dos restaurantes, também é necessário que a gente aponte essas diferenças que ocorrem. Esses produtos eles não têm prazo de validade. Os industrializados eles têm prazo de validade, porque eles são embalados na ausência do consumidor, mas os alimentos manipulados, eles por si só, a recomendação é que eles sejam consumidos num prazo curto, de até 5 dias, se conservados em geladeira. Então, existe um tratamento diferenciado, uma preocupação a mais com esses produtos também.
Então, a nossa sugestão é que sejam definidos os critérios sanitários mínimos, né, para definir o que é o alimento próprio, o que é o alimento seguro, quem deve garantir isso. E o projeto de lei 675, no artigo 7º, entendemos que ele é bastante apropriado, porque ele prevê que a doação ela será permitida conforme regulamento, de forma que a gente possa assistir as pessoas que estão recebendo esses produtos. Gostaríamos apenas de deixar para conhecimento uma ressalva, que existem regramentos existentes hoje, que têm dispositivos específicos para as doações, que devem ser observados pelos senhores senadores no fechamento desse texto. No caso dos alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, a Lei 11.265, que foi recentemente regulamentada pelo Decreto 8.552, no final do ano passado, ela proíbe a doação de fórmulas infantis para lactentes, fórmulas infantis de segmento, todo esse escopo que está aqui mencionado. Ela proíbe a doação às maternidades e instituições que prestem assistência às crianças. Então, sugiro que seja observado essas exceções durante o fechamento desse texto. Sobre a questão do prazo de validade, que já foi bastante discutido, e já foi apresentado também pela colega da Bia, hoje no Brasil o prazo de validade é a principal data que é declarada no rótulo dos alimentos. E nós temos muitas pesquisas que mostram que é a principal informação que o consumidor procura no alimento. Então, esse prazo hoje no Brasil, ele informa para o consumidor a data até a qual o produto, na conservação indicada pelo fabricante, ele preserva suas propriedades de qualidade e de segurança, mantendo-se próprio para o consumo. Também já foi explicado que hoje esse normativo é harmonizado no Mercosul, essas regras. E aí gostaria de trazer algumas considerações ao projeto de lei 738, que prevê uma alteração nesse sistema de declaração, inserindo 3 datas na rotulagem: a data de fabricação em alimentos perecíveis, o prazo de validade para venda e o prazo de validade para consumo seguro. Hoje, a data de fabricação ela só é utilizada para a identificação do lote. Ela não é uma informação obrigatória, mas muitos produtos embalados, eles utilizam a fabricação para a identificação do lote. E ela é uma informação muito relevante para algumas categorias de alimentos, porque, para o consumidor, ela passa a informação do frescor do produto, né? O consumidor procura muito a fabricação para avaliar o frescor. Então, para produtos de panificação, quando você vai numa padaria, o consumidor geralmente olha quando que foi fabricado, para ter essa avaliação. No entanto, tem alguns estudos, e eu trouxe todas essas referências, que mostram que a utilização do prazo de validade em categorias de maior estabilidade, como, por exemplo, os alimentos enlatados, estimulam o descarte dos produtos para consumo. Tá? Então, um consumidor que pega um alimento enlatado que vê, nossa, esse produto já foi fabricado há 3 anos, eu vou jogar ele fora, porque não é possível que ele está bom mais. Então, a gente tem estudos que mostram isso. Então, nossa ressalva é apenas que esse dado, ele tem que ser tratado com cuidado, porque, muitas vezes, para algumas categorias, ele pode estimular o desperdício de alimentos. Apenas para terminar, as definições hoje propostas em relação à data de venda e o prazo de validade, do projeto de lei, elas não estão tão alinhadas com o que está sendo discutido no Códex Alimentários, que já foi mencionado pela Bia também. Inclusive, diversos estudos mostram, na Europa, por exemplo, que utilizam os 2 sistemas de datas, que o consumidor não entende a diferença do sistema que trata da qualidade e do sistema que trata da segurança. Aí aqui a gente tem alguns dados de 450 mil toneladas de alimentos são descartados anualmente no Reino Unido por conta da expiração da data de qualidade. O consumidor acha que o produto perdeu a segurança e, por isso, joga fora. Então, também temos dados aqui que os consumidores não entendem a diferença dessas 2 datas, de qualidade e de segurança. Bom, então, nossa proposição primeiro, a própria Europa, que já trabalha com esses 2 mecanismos, ela está revendo já a forma de divulgar o prazo para os consumidores. Então, nossa preocupação seria que esse tipo de definição seria mais apropriadamente tratado em regulamentos que tenham uma possibilidade, uma flexibilidade maior do que um arcabouço normativo. Mas, ainda assim, se os senhores entendem pela necessidade de manter isso numa lei, nós trazemos aqui algumas sugestões de definição para fins de harmonização com o que está sendo discutido. Já foi
testado internacionalmente e sugerimos que o prazo de venda ele fique circunscrito a uma informação para o comerciante e não uma informação clara no rótulo dos produtos para os consumidores. Essa informação ela deve acompanhar o produto, tá, de forma codificada para permitir que os consumidores eles controlem os seus estoques. E, claro, a responsabilidade da Anvisa de manter orientações claras sobre a elaboração desses prazos de validade, que hoje é uma atribuição das indústrias, uma responsabilidade, para que não leve os consumidores a não compreender o que ele significa. Sugerimos também a alteração na definição de desperdício, para garantir que a diminuição da qualidade ela não contemple apenas a perda do valor nutricional, mas sim questões de segurança, e que a perda de frações não comestíveis de alimentos não seja considerado desperdício. E, por fim, apoiamos e temos bastante interesse em compor, se esse grupo realmente vier a ser criado, um grupo de trabalho permanente para tratar dessa questão do desperdício, que é uma proposição que consta no projeto de lei 675. Obrigada, me desculpe pela extensão.